Olá, boa noite. Sejam bem-vindos nesta quinta-feira, 15 de julho. Estamos aí para mais uma live da Sustev, como ocorre. Então, toda quinta-feira nós fizemos live e estamos aí para mais esta de hoje. Hoje nós temos uma convidada especial, a Manu Passos. Então, desde já agradecemos por ela ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nesta live, para nós falarmos um pouco sobre o movimento Julho Sem Plástico, sobre os 5 R's da sustentabilidade, sobre todo esse contexto que envolve a gestão de resíduos e os benefícios, o impacto que isso tem na sustentabilidade e nas empresas. Então, a Manu já entrou aí. Sejam bem-vindos todos que estão conosco na live. A Manu já entrou aí, eu vou convidá-la para participar já. Vamos ver se vai dar tudo certo aí. Olá! Tudo bem contigo? Tecnologias unem as pessoas também, né? Isso é legal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos também. O pessoal está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos, né? E desde já, né, eu agradeço, Manu, por você estar conosco aqui. A gente tem esse canal para trazer informações acerca da sustentabilidade e você como essa referência que é aqui em Chapecó, na nossa região, sobre o tema. Então, estamos muito felizes em tê-la aqui, estamos muito gratas. E nesse mês, que é o mês de julho, que a gente tem aí o movimento do Julho, então, que não tinha uma ocasião melhor, não tinha uma oportunidade melhor para nós estarmos aqui falando sobre esse tema e sobre todos esses aspectos da sustentabilidade. Comentar. Vocês estão ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, André? Está um pouco baixo, realmente. Não sei se você consegue aumentar um pouquinho. E agora? Oi? Melhorou, será? Não posso ver o fone. Não, agora ficou bem melhor. Então tá. Eliane, aí vai bem o som agora. Ah, legal. Então, pessoal, diga aí que está tudo certo. Mas eu que agradeço, André, o convite, né? É um tema que eu gosto muito de falar de resíduos sólidos de uma forma geral, né? Mas essa ideia de a gente repensar as nossas ações, né? Pensando no Julho Sem Plástico. Então, me alegra muito estar aqui para a gente conversar sobre esse tema, né? Sim. A Eliane comentou que não melhorou, mas não sei se você tem. Tem um fone. Quando você vem próximo. Sim, pode ser. Tá bem. Então, como eu comentei, a Manu vem de uma referência aqui em Chapecó, na nossa região. Ela tem muito conhecimento para trazer para nós aí, para com plástico, vidro. Então, como eu comentei, nós para discutir. Oi, agora? Ai, que bom. Então, alguma coisa aí que deu, né? Só tô toda embolada aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá. Esses fios sempre
são assim. Muito bem. Sim. Mas vamos lá, Vou então. deixar, a Manu, então vou deixar a Manu se apresentar aí, mas a Manu atua na área de docência, atua com consultoria voltada às questões ambientais, então tem uma contribuição bem boa aí e já tem uma experiência bem boa sobre o tema. Isso. Então, eu sou, me apresentando, né? Eu sou a Manu. Sempre gosto primeiro de dizer que sou mãe, né? Mãe de duas meninas, da Sofia e da Isabel, esposa, filha, nora, né? Tem aí, enfim, uma infinidade de papéis aí no dia a dia, dona de casa, né? Um pouquinho de cada coisa. E no profissional, eu trabalho já há 12 anos na universidade, minha formação é em ciências biológicas, depois fui fazer o mestrado, o doutorado também nessa área. No doutorado eu trabalhava com sustentabilidade em unidades de conservação, e aí, né, comecei a trabalhar na universidade e também trabalhava numa consultoria naquela época. E depois, né, fui abrindo a minha própria empresa. Então, hoje eu trabalho, além da universidade, com consultoria em empresas, né? A gente atende pontualmente algumas empresas no decorrer do ano, mas também trabalho com consultoria em geral, né, de sustentabilidade e também a parte de licenciamento ambiental que as empresas precisam, né? A parte ambiental, de uma forma geral, a gente atua aí. Em 2015, eu e a minha colega Geise, a gente começou aí se desafiar pelas escritas e então construímos juntas um primeiro livro. Então a gente somos autoras também, né? O livro é Práticas em Educação Ambiental, até trouxe ele aqui para vocês, quem ainda não conhece. Esse é o primeiro livro que a gente produziu. Depois, em 2018, eu fiz o Pegada Verde, que a ideia desse livro é bem no sentido, né, que as pessoas possam olhar para o seu entorno, possam ter ações realmente de sustentabilidade e possam perceber o que elas têm feito, né? Então, a ideia desse livro aí. E 2019, aí antes da pandemia, né, veio o Andando em Círculos, que é um livro com conteúdo, né, que vai ser um pouco do que a gente vai conversar hoje, né, de como escolher melhor, de como repensar os nossos hábitos, o porquê, como que a gente faz isso. Então, esse no Andando em Círculos, a gente traz essa pegada aí também, né? Então, além das outras funções, eu também sou autora de livros, né, que a gente trabalha, especialmente assim, tentando levar essa educação ambiental e de sustentabilidade para as pessoas. Legal, Manu, legal. Então, bom, vocês viram aí, né, que a Manu tem uma bagagem gigante e vai ser muito conversa hoje. Então, para iniciar, Manu, você comentou que também do Júlio Sem Plástico, enfim, desse movimento que a gente está aí, de conscientização, de repensar as nossas atitudes, né? O Júlio Sem Plástico é justamente isso. Então, se você puder já entrar nesse assunto, comentar um pouquinho mais sobre o movimento do Júlio Sem Plástico. Sim, então, como todo mês, né, na verdade, hoje a gente tem visto aí, tanto no Brasil fora, a gente tem, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, e aí tem também o Julho, né, não com uma cor, mas o Julho Sem Plástico, né, é um movimento que surgiu lá em 2011 na Austrália, tá, foi um movimento que se construiu por uma instituição de lá, depois virou uma ONG, né, do Julho Sem Plástico, e que foi se disseminando pelo mundo inteiro, né? E até que chegou no Brasil também. E a ideia desse Julho Sem Plástico realmente é repensar as nossas ações, né? Quando a gente pensa na palavra Julho Sem Plástico, nossa, é possível, né? Eu ficar um mês inteiro, né, sem a produção desse resíduo? E aí vem muitas coisas, né, em cima disso para a gente trabalhar a educação ambiental, de entender que a gente pode fazer escolhas, né, que a gente pode continuar usando algumas coisas, mas de uma forma melhor, né, entender que o plástico ele está em tudo, tá? Eu estou aqui com uma caneca, por exemplo, de acrílico, né? Então, assim, ele está em tudo, ele está no celular, ele está no computador, ele está na caneta, né? Está ao nosso redor o tempo todo. Mas a gente tem que aprender a lidar com esse plástico. Ou será
que, por exemplo, eu posso evitar plásticos que são desnecessários, plásticos que são de uso único, que é o que a gente fala muito, né? Aquela ideia de usar e jogar fora. Então, é isso que esse Julho Sem Plástico vem trazer para nós, né? Uma questão de repensar mesmo os nossos hábitos. E tem muita gente aí que faz o movimento mesmo de julho, né? De não produzir plástico nesse mês. E não só nesse mês, né? Durante o ano todo. E é um convite, então, para todo mundo que hoje está nos ouvindo, ou que vai assistir depois essa live, a tentar, né? Talvez não consegue o mês inteiro, vamos começar olhando o que a gente produz ao nosso redor, né? Então, é nessa pegada que vem o Julho Sem Plástico. É, legal. E no início da semana, inclusive, estava falando com uma amiga minha, ela disse, ó, tô engajada aqui no Julho Sem Plástico, mas é difícil, porque realmente tudo tem plástico, né? E eu acho que o objetivo não é nem eliminar 100%, porque a gente não vai conseguir fazer isso, né, Manu? Mas é tentar fazer escolhas melhores, realmente, tentar evitar alguns produtos, ir por uma outra linha, quem sabe que eu possa evitar esse plástico, né? Todo esse resíduo que é gerado. Então, Isso. e não só em julho, realmente, né? É um movimento que busca a conscientização, né? O Julho Sem Plástico é como Outubro Rosa, acho que você falou muito bem. Isso. Para E, despertar, né? Para fazer lembrar que, opa, a gente precisa repensar aí mesmo, né? Por que está se falando nesse assunto? É porque ele é um problema, né? E eu gosto muito, assim, Andréia, de falar, né? O plástico é um problema, será? Veja que a gente tem, né? Como a gente acabou de falar, plástico em tudo. Então, ele não é um problema. O nosso grande problema é quando a gente usa esse plástico de uma forma desequilibrada, principalmente em tudo que é descartável. Acho que ali é a grande sacada da gente entender, né? Esse plástico de uso único, né? Essa coisa de eu uso já jogo fora. Então a gente dá exemplos aí, por exemplo, por que do canudinho, né? O canudinho foi tão discutido aí, municípios, né, não deixam, não permitem mais o uso de canudinho. Por quê, né? Ele acaba sendo o carro-chefe ali, a abertura para a gente olhar, mas não é só o canudinho, é o nosso copo do dia a dia descartável, né? As embalagens que a gente vai também não só de plástico, as outras também que são de uso único, elas precisam ser repensadas, né? Elas têm. Será que a gente pode pensar numa embalagem melhor para aquele produto que tenha uma durabilidade maior, né? Ou uma embalagem que seja mais sustentável nesse sentido? Então é nisso assim que a gente tem que olhar para tudo que é desnecessário, que é de uso único, que a gente usa e joga fora. Eu gosto do exemplo das festinhas de aniversário, né? Eu fazia festinha para minhas filhas e era tudo descartável há um tempo atrás. Eu ainda não tinha, né, caído a ficha, me ligado nisso. E quando eu comecei a entender que por que eu fazia isso? Por uma praticidade, né? Ah, tu quer se livrar rápido daquilo. E aí, quando eu entendi que muito daquilo nem para reciclagem ia, porque estava sujo, né? Ou daqui a pouco é um tipo de plástico que na região não vende, não tem saída, eu comecei a dizer, opa, eu continuo usando plástico nas festinhas, mas é um plástico retornável. Eu uso 5, 6, 10 vezes aquele plástico ou muito mais por mais vezes. É a história das nossas canecas, do nosso copo. Eles também são plástico, mas a diferença é que eu vou usar, sei lá, 1000 vezes, né? Eu vou deixar de usar aquele outro, né? Que todo dia eu pego lá e descarto para usar esse por muito tempo. Então é isso que a gente tem que despertar, né? Para mudança. Dizer assim, opa, entendi. É por isso, né? sim, com certeza. E é bem isso mesmo, né? Muitas vezes a gente usa pela praticidade, mas a gente não percebe o quanto isso impacta e o quanto isso gera de volume. Porque você pensa, ah, não, é só um copinho. Mas é um copinho de manhã, é um copinho de tarde, é um copinho à noite, então já são 3 copos por dia. E se a gente pensar que todo mundo faz isso, é um volume enorme que Enorme, está né? sendo. E aí E algumas aí, pessoas dizem assim, só para te falar, algumas pessoas dizem assim, ah, mas beleza, vai para reciclagem. Não, gente, nem tudo vai para reciclagem.
ou se perdem no caminho, ou às vezes a gente nem tem esse conhecimento assim tão profundo, mas tem alguns tipos de copo que tem um número embaixo, né? Não sei se vocês já perceberam, todo plástico tem um número. Então, se aquele copo, por exemplo, é número do PP e o outro é outro tipo de plástico, eles não se misturam quimicamente. E aí, se eu misturei lá, você chega lá na associação de catadores ou lá na recicladora, coisa misturada com tipos de plástico diferente, pode ser que aquilo não tenha uma finalidade econômica, né? E daí não vale a pena ir para reciclagem. E aí é tudo descartado para um aterro. Então tem pessoas que não sabem disso e acham que porque é plástico é reciclável. Não necessariamente. Na teoria, sim, todo plástico é reciclável. Agora, na prática, para ele chegar lá, para ele realmente voltar a ser plástico, gente, é bem mais ampla essa discussão. Então, por isso que a gente reforça muito esse sentido de vamos sim fazer a nossa parte, porque não é só um copinho, é mais um copinho, né? Que tá aí, que daqui a pouco vai se tornar um problema. Sim, é justamente nesse sentido que eu ia entrar, né? Que nem tudo é reciclável, que nem todo tipo de plástico é reciclável e que realmente existe um processo muito grande até se chegar numa reutilização desse plástico, até chegar lá na indústria. Daqui a pouco se perde no meio do caminho, daqui a pouco misturou com lixo orgânico e aí se perdeu. Então, é todo um processo que o melhor caminho é não se utilizar mesmo. É, a gente fala, né, na verdade, dos 5 R's, né? Os 5 R's, eles vêm muito nesse sentido do repensar, do recusar. Então, quer dizer, eu recuso aquilo que eu tô sabendo que não faz sentido, que eu não preciso, né? O reduzir, então, vamos reduzir a quantidade. Eu sempre falo, não é que, por exemplo, vai acontecer de uma situação que você vai precisar de um copo plástico. E não é isso, a gente tem que ter equilíbrio, gente. Eu sempre falo, daqui a pouco vocês vão me ver em algum lugar, talvez usando um copo plástico. Eu tenho o meu copo na bolsa, mas pode ser que aconteça alguma coisa e que eu precise daquele copo plástico. E não, a gente não pode ter julgamento com isso, porque a gente tem que olhar com eu preciso realmente, né? Posso evitar? Posso, beleza, se eu posso evitar, não vou produzir. Agora, tem situações que a gente vai, né, realmente se colocar nessa situação. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Eu gosto muito de pensar dessa forma. Então, recusar quando pode, reduzir sempre que possível também, né? Sim, legal. E a Beth já questionou aí quais são os plásticos que podem ser reciclados. Então, já que a gente está nessa conversa, se você puder nos auxiliar aí, Manu. Sim. Como eu falei, na teoria todos são recicláveis, né? Então, se eu pegar o isopor é reciclável, se eu pegar qualquer tipo de plástico. Porém, o que difere do reciclável mesmo eu sempre até no livro eu falo alguns dependes, né? Depende como a sua cidade está organizada. Então, se na tua cidade tiver a venda, a comercialização daquele plástico, ele vai ser reciclável, né? Se na sua região, na sua cidade, estão pagando bem por um determinado tipo de plástico, ele vai ser reciclado, né? Então, isso que é a grande sacada da reciclagem. Não tem uma regra clara. A regra é, todo plástico é reciclável, mas vai depender da sua realidade, da sua região, como que a sua cidade, como as associações ou cooperativas dali fazem esse movimento, né? Então, um exemplo, o isopor. O isopor é reciclável, acabei de falar, né? Mas na maioria dos lugares do Brasil, ele vai para o aterro sanitário. Por quê? Porque ele é leve, né? Para a gente conseguir fazer a gente faz volume de plástico, mas não faz peso. E o resíduo ele é vendido por peso, né? Então, de repente eu vou fazer uma carreta de isopor, só que o preço dele é muito baixo. E aí o frete para a carreta levar até a recicladora não vale a pena. Entende? Então é tipo bolsa de valores. Eu sempre dou esse exemplo, né? Às vezes está em alta, às vezes está em baixa aquele valor. Tem épocas, por exemplo, que embalagem PET de refrigerante está saturado no mercado, está sobrando. E aí o preço vai lá embaixo e aí ninguém mais quer. E aí
não é que ele não é reciclável, ele é totalmente reciclável. Porém, não está tendo venda naquele momento, né? Então é nessa lógica. Então, o que que a gente precisa fazer? Conhecer a nossa realidade. Lá na minha cidade, lá na minha região, como que é? Aqui em Chapecó, a gente tem sim a reciclagem do isopor. Então, essa é algo positivo, né? Vai para uma empresa aqui de Santa Catarina mesmo, que eles fazem rodapé e roda-forro, né? Substituindo o gesso, eles usam o isopor. Então, é uma solução, uma tecnologia que tem. Mas lá em Salvador, não sei, né? Tem que saber lá o que está sendo feito, porque com certeza não vale a pena vir o isopor de lá. Então é nessa lógica que a gente trabalha, assim, não só nos plásticos, né? No vidro também é assim. O metal é o que mais hoje tem saída, né? Então o metal é algo que todo mundo quer. Então né, é fácil conseguir reciclar o metal, é um resíduo que não fica por aí. Mas os outros, ele tem essa coisa de depende, tá? Depende, então a dica é, conheça a sua realidade, a sua cidade, como que acontece, né? Vai visitar uma associação de catadores, pergunta para eles, né? Nesse sentido. E é legal isso que você comentou realmente dessa análise. No caso do isopor, é muito leve e gera um volume. No caso do vidro, não tem tecnologia e é Muito muito pesado. pesado, muito Então, pesado, e daí fica, não vale a pena também. Acontece isso também em vários municípios. são todos esses fatores, e aí, se a gente for olhar o custo de si, não só o custo, né, mas o impacto que tem de transportar esses materiais numa distância muito longa, vai ter um impacto negativo ambientalmente também, né? Também, exatamente. Vem a questão da própria logística, né? Como dar conta disso, na questão do preço, na questão né, das emissões atmosféricas, se a gente pegar. Então, realmente, tudo isso tem que ser colocado na balança, né? E eu digo assim, pouco, a gente tem muita reciclagem dentro das indústrias, tá? Dentro das empresas, a gente tem, né, as empresas, elas são obrigadas a isso. Agora, quando a gente pega os resíduos domésticos, é assustador, né? A gente tem níveis assim, o último dado que saiu é que apenas 6% de tudo que sai das nossas residências é que é reciclado. Ou seja, gente, é nada, nada praticamente. Tudo que sai ali da sua casa, sacolinha, não chega na reciclagem. Então, a gente precisa mudar isso, precisa mudar, né, esses índices, né? Claro que no sentido de reciclagem tem que ser a última opção. Antes disso, a gente trabalha, né, como a gente falou do Júlio Sem Plástico, a gente trabalha nessa lógica de evitar a produção, principalmente por quê? Porque entender que não tem a reciclagem de tudo como a gente imagina, né? Acho que esse é o caminho mesmo, né? E isso que você comentou é legal, porque quando se trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos que o Brasil tem, né? Existe uma corresponsabilidade de empresas, de governo, nossa, enquanto consumidor, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um é corresponsável com isso. As empresas, em pensar em formatos que vão, lá no início ainda do processo, né? Reduzir resíduos, ou mesmo que vão reutilizar aquilo, então, se criar outros produtos a partir daqueles resíduos. Nós, enquanto consumidores, daqui a pouco separar corretamente o lixo para que ele chegue lá numa associação de catadores em condições de ser reciclado e o governo de fazer a parte de recolhimento e da destinação correta. Isso Então, aí, né? um conjunto de responsabilidades em todas as partes, né? Isso. E até eu gosto muito, acho que até a Ed chegou ali na live, oi Ed, e ela compartilhou essa semana um exemplo de uma marca, né, de achocolatado, que agora o canudo tá vindo com canudo de papel, né? Então, esse é o movimento, né, gente? Eu acredito muito que a gente precisa se unir de todas as formas, né? Então, a sociedade cobrar, né, enquanto consumidores, cobrarmos das empresas, e cada vez a gente vê isso também mais forte, né? Mas a indústria também precisa oferecer opções para a gente, né? Então, quando eu vou no supermercado, que eu tenho essa chance de escolher.
Poxa, então se eu não, né, se eu tiver aquele achocolatado normal, com canudinha de plástico, já vem embalado de plástico, papapá, quer dizer, eu nunca mais vou tomar achocolatado? Eu tenho duas meninas, será que elas nunca mais vão poder tomar? Não, né? Então, assim, vamos buscar e cobrar das indústrias que tragam, sim, soluções, né? Para que a gente tenha a chance de escolher. Eu fico tão feliz quando eu vou no supermercado e vejo, assim, exemplo, escova de bambu. Hoje a gente tem escova de bambu junto com a escova de plástico. Então, olha que bacana, né? Tu tem opção, inclusive, de marcas brasileiras, né? Que até então as escovas de bambu também vinham lá da China, que queira ou não tem todo o impacto, né, de deslocamento e tudo mais, mas empresas brasileiras hoje estão produzindo. E tá junto lá, são marcas famosas, tá lá junto com a outra. Ou seja, o mesmo preço, inclusive. Ou seja, eu tenho o direito de escolher. E eu acho que é isso que nós consumidores também temos que fazer, né? Principalmente pensando nessa responsabilidade compartilhada que a política prevê. No sentido de compartilhar o pós-consumo, né? Então, assim, eu consumi, agora eu tenho que dar conta do resíduo, mas também, né, de compartilhar esse sentido da cobrança, para que façam e se responsabilizem sobre aquilo, né? Sim, com certeza. E as empresas como um todo, né, tem que dar alternativas de produtos que a gente possa escolher optar por um produto que seja mais sustentável, que não vai gerar aí resíduos. E muitos produtos, daqui a pouco eu não vou ter essa possibilidade, né, Manu? Então, daqui a pouco elas precisam dar uma alternativa de que a gente possa devolver isso em algum local, que isso possa ser reutilizado no processo, que elas façam um ciclo de A própria com logística reversa, né? logística reversa, né? Ou que lá Isso. mesmo, como você citou aí o exemplo de uma empresa que tem o canudinho, que vai trazer o canudinho de papel, né? Eu vi uma notícia ontem, se não me engano, de uma empresa que vai aceitar nas lojas de volta chinelos de Uhum. dedo, e Sei. aí para fazer outros produtos. Então, isso está dentro dos 5 R's que você comentou, né? De reutilizar aquilo e de transformar aquilo em produtos que vão entrar na cadeia de novo, né? Isso aí. Então, Tem uma cobrança muito grande, né? Principalmente vindo assim um movimento da Europa, da própria economia circular, que se fala bastante, né, hoje, mas é de fazer essa logística reversa dos produtos que eu produzi, né? De um jeito ou de outro, eu dar conta disso e fazer com que de fato ele se torne outro produto. E assim, quando a gente vê, mais uma vez, marcas famosas, né, fazendo esse movimento, nossa, quer dizer, desperta para a população, né? Poxa, olha, eu tenho um chinelo lá em casa. Nossa, eu nunca pensei aonde jogar, nunca me importei, né, aonde jogar. Então, isso vai despertando na população esse senso crítico também de dizer, não só do chinelo, mas de outras coisas. E esse computador, o que que eu faço? E essa geladeira? E essa roupa, né? E aí vai indo para todo o movimento. Então, é bem importante isso, eu fico feliz assim que são ainda pequenos, né, diante de tudo que a gente precisa melhorar. Mas é um movimento que começa e que a gente vai colher frutos disso com o tempo, né? sim, com certeza. Mas cada vez mais a gente vê isso, né? Você Sim. comentou do chinelo, da própria. Hoje eu vi uma notícia de uma marca de roupa que adquiriu um brechó. Então, as grandes empresas estão muito preocupadas com isso, e isso vai impactar nós, as pequenas e médias empresas, de alguma forma, ou como um todo, porque é uma corresponsabilidade. Todos precisam estar envolvidos, né? Daqui a pouco as grandes empresas vão começar a cobrar dos seus fornecedores que se faça isso também. Então, é um ciclo que vai se tornar grande um dia, a gente espera, né? E que cada vez menos já. Exatamente. Exatamente, né? O que eu acredito também, bem nesse sentido que um vai motivando o outro, né? E daí o bacana é que a marca, né? Vamos pegar essa marca de chinelo aí. Ela tem as suas concorrentes, né? E aí o concorrente vai dizer, opa, por que que eles estão fazendo isso? Vamos fazer algo ainda mais impactante. E assim a gente se beneficia, né? Como um todo, enquanto sociedade, enquanto planeta,
dessas ações, né? Então é por aí mesmo. Acredito que a gente vai ver grandes mudanças aí nos próximos anos. Tem também, né, muito, André, a questão agora do ESG, que é um termo que veio com tudo, né? Que é pensando, é uma sigla, né? Que traduz a questão ambiental, social e de governança. Então a gente está vendo essas grandes empresas, né, preocupadas em também, principalmente as que têm capital aberto, em bolsa de valores e tal, elas precisam dar o retorno para a sociedade daquilo que elas estão produzindo, né? Produzindo seus relatórios de sustentabilidade, por exemplo, e com isso, né, a gente vê também esse movimento de cobrança. Pô, o que que tu tá fazendo? E aí ela tem que dar conta daquilo que ela está fazendo. Então, mas eu não estou fazendo nada, né? Você trabalha também bastante com isso. Eu não estou fazendo nada, eu vou ter que começar a fazer. E aí que se criam as grandes oportunidades, né? Grandes ações também que vão vindo por aí. Então, a gente, assim, o ISG vem com tudo, né? Veio com tudo já, é algo que vai ficar e firmar. Então, a gente vai ver cada vez mais, né, essa preocupação. E claro, aqui a gente está falando de resíduos, né? Pensando nessa lógica, mas a sustentabilidade como um todo, ela abrange também as questões ambientais, de uma forma geral, econômicas e sociais, né? Então, a gente vai se beneficiar com tudo isso, também pensando em pessoas, pensando na questão econômica, né, e ambiental de uma forma geral, dos recursos naturais como um todo, claro, né, além dos resíduos também. Com certeza. A sigla ESG, para mim, representa muito bem a questão do equilíbrio que você trouxe antes, né? Que a gente precisa ter um equilíbrio nas nossas decisões. Então, o ESG, para mim, também é muito isso, assim, ter um equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. Então, que as empresas possam olhar muito para isso. É verdade, Porque sim. o lucro a qualquer custo, ele não é saudável a longo prazo, né? Então, é isso que está sendo muito discutido e que está sendo muito olhado. E quando se fala em sustentabilidade, muitas vezes as pessoas vai gerar somente não vou fazer. Não é isso, né, Manu? E quando a gente fala dos 5 R's, por exemplo, mesmo nessa questão de gestão de resíduos, daqui a pouco eu tenho uma oportunidade de criar um novo produto dentro da minha empresa com o resíduo que eu gerei. E aí reduzir os meus custos por ter criado um outro produto e ainda gerar uma fonte de uma outra receita, né? Na Claro. nossa região, aqui em Santa Catarina, tem muito as empresas de imóveis, Agroindústria, moveleiras e agroindústrias também, né, que trabalham nesse sentido. e aí eu gosto muito de falar do exemplo das moveleiras, porque quando você faz móvel, você sobra um resíduo, que é o pozinho lá, que é a maravilha. E hoje está vindo muito forte um novo mercado dentro das indústrias moveleiras, que é o mercado de pellets. Então eu acabo criando um subproduto da minha atividade principal, dou uma destinação correta desse resíduo aí, crio uma nova fonte de renda a partir de um biocombustível, não, de uma biomassa, né? Que Uma é biomassa. A madeira. exatamente. Então, são todos esses aspectos, isso que você comentou de criar oportunidades, eu acho que é muito nesse sentido mesmo que se precisa olhar os 5 R's, né? O É isso repensar, aí. repensar o processo dentro da minha indústria para ver o que eu posso reduzir, de que forma eu posso melhorar isso, que automaticamente vai reduzir o meu custo, né? E Então, é legal a empresa olhar, né? É bacana o que tu fala, assim, porque em muitos casos aquilo que é resíduo, né? Na verdade é matéria-prima para outro processo, que é o que tu estava falando. As agroindústrias também têm esse modelo, né? Hoje, o que sai de uma agroindústria como realmente resíduo para descarte é pouquíssimo, porque a tecnologia hoje, né, busca zerar isso. Então, esses dias eu estava trabalhando com uma empresa que é de sardinhas, né? Eles têm pescados de uma forma geral, não só sardinhas, outros pescados. E aí a gente estava conversando assim sobre os resíduos deles.
Então, hoje eles têm um trabalho que eles buscam desviar do aterro sanitário, né? Eles chamam de zero aterro. É um programa zero aterro. Por quê? Para não mandar nada para aterro sanitário. Tudo eles conseguem remoldar para outra coisa. Então, que é o caso aqui das nossas agroindústrias, né? Os restos, né, de pedaços, enfim, vai para a produção de ração, né? Então, antigamente era um resíduo, era um baita de um pepino, era um baita de um custo isso, e hoje é comercializado, ou seja, volta renda para a empresa para se transformar num outro produto, né? Então, é isso que a gente tem que olhar dentro das nossas empresas, como que a gente consegue, né, oportunizar, trazer essas oportunidades, né? Daqui a pouco uma das empresas que eu atendo, a gente trabalha a questão do plástico, né? Das caixas que vêm, triturado essas caixas, viram pequenos, fugiu a palavra, enfim, grânulos, né? E vão ser comercializados para voltar a ser caixa para o nosso produto. Então é isso, se aquela caixa estragada, aquela caixa quebrada que chega, que poderia ser um resíduo e um baita problema para nós, a gente consegue, através de uma máquina tritura, manda de volta para fazer esse processo. Então, é nessa lógica, né, de olhar para o teu processo e ver o que você pode melhorar, né, já dentro da tua empresa. Não precisa deixar o produto sair, né? Então, já lá dentro a gente está pensando. E, lógico, pensar também, pensando em embalagens, né, como a gente falou a questão do Júlio sem plástico, pensar as embalagens dos nossos produtos, né? A gente tem tanta embalagem, gente, que não é reciclável hoje, né? Não vale a pena, não é fácil o processo de reciclagem. E aí acaba indo para aterro sanitário, né? Então, repensar as embalagens, hoje está vindo muito forte esse tema, né, do eco-designer. Então, tem muita gente trabalhando aí no designer de embalagens para pensar em embalagens mais sustentáveis, que é o caso aí, por exemplo, do achocolatado que a gente falou, né? Do canudinho, que agora vem de papel, né? Para reduzir. Tem uma outra marca de chocolate aí, que as embalagens, a caixinha de bombom, né? Eles reduziram aquele plástico que vem por fora. Não sei se você chegou a ver. Continua tendo plástico dentro? Continua, né? Porque cada bombom tem que estar sendo embalado. Mas a gente já reduz significativamente, porque aquele plástico era só para abrir a caixa e deu, né? E já ia fora. Então, assim, a gente já tem um plástico a menos. Então, isso é repensar a embalagem, né? A gente teve um movimento também, não sei se você viu, eu particularmente não assisto, mas como a gente foi bombardeado por isso, a questão do Big Brother com a relação com o iFood, né? O iFood mandou lá para eles comidas em inúmeras embalagens. E aí o pessoal, né, que assiste começou a cair em cima. Poxa, iFood, como assim? E aí eles fizeram, então, uma adequação na semana seguinte que eles mandaram com outras embalagens, assim, menos embalagens. Legal, né? Mas caíram de novo em cima. Por quê? Porque ainda é muita embalagem, né? Tem como ser mais sustentável ainda? Tem. E aí na terceira semana, lá o terceiro dia, eles mandaram embalagens compostáveis, né? Que hoje a gente já tem no Brasil também uma empresa que faz a nível comercial, né? Talvez ainda não conseguimos financeiramente equiparar, porque o plástico ele é barato, né? Então não sei se felizmente ou infelizmente, né? Mas isso facilita com que as pessoas escolham o plástico pelo preço, né? E aí fez com que na terceira semana se olhasse diferente. E a partir disso, o iFood tem como premissa e proposta aí nos próximos anos reduzir significativamente a quantidade de plástico gerado através do seu trabalho ali, né? E através do quê? De um designer de produto melhorado. Então, isso que é bacana, né? Olhar como que eu posso melhorar. Sempre tem um algo a mais que a gente pode fazer, inclusive, né? Com certeza, legal. Não tinha visto essa do Big Brother e do iFood. E é legal, e aí a gente percebe o quanto o consumidor é importante para cobrar também das empresas, porque se nós fizermos esse movimento enquanto consumidor, as empresas também vão ter que buscar alternativas. Isso aí. Mesmo e
com certeza, existem algumas alternativas de embalagens hoje no mercado e a tendência é que cada vez mais surjam inovações aí que vão se equiparar em custo daqui a pouco, né? Que acho que esse é o legal da sustentabilidade, né? De Isso aí. buscar essas melhorias para que a gente não seja um produto mais caro, consequentemente por ele ter um olhar sustentável. E muito pelo contrário, daqui a pouco que ele seja um produto mais barato por ter um repensar no processo, por ter um olhar diferente na criação, desde a criação, usando menos plástico na embalagem, né? Automaticamente vai reduzir o custo. É Então isso aí. é toda uma cadeia que pode ser melhorada, como você falou, acho que a gente tem muitas oportunidades aí. E enquanto empresa também, nós precisamos olhar mais para isso daqui a pouco, né? Porque a gente está tão acomodado ou a gente percebe, talvez não é nem acomodação, né? Mas os gestores estão problema hoje, né? Em apagar o incêndio de hoje, daqui a pouco não conseguem dar esse tempo para entender o que pode se melhorar no processo, o que pode se criar de oportunidades aí relacionadas a esses aspectos. Então, acho que a gente tem muito para evoluir, a gente tem muito para discutir ainda, que Verdade. vai para chegar num futuro melhor aí, né? Num futuro que tenha um impacto menor, que a gente consiga reciclar mais e que a gente consiga produzir menos resíduos, né? Tudo isso, eu acho. Isso, e é tudo, né, questão de planejamento. Quando a gente olha, né, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela lá de 2010, e agora que a gente vê, né, quase 11 anos depois, esse movimento de ver as coisas começando a acontecer de verdade, né? Então, teve que passar aí por um tempo de amadurecimento também, apesar de anos já estar lá sendo discutido, né? Mas a gente, quando olha, por exemplo, para os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com metas, né, que eram de 15 anos, agora a gente está quase aí, 2030, né, pode ver, tudo é questão de planejamento. Como que você quer estar em 2030? Como que a sua empresa vai estar posicionada em 2030? Então, hoje a gente tem muito forte a questão também do aquecimento global, né, das emissões de gases de efeito estufa, que também está vindo muito, né, sendo cobrado bastante das indústrias, metas de redução de emissões desses gases, então impacta diretamente com o meu produto final, né? Então, o que eu vou fazer para melhorar meu processo, consequentemente, o meu produto, para que a gente impacte menos nas diversas formas, né? Seja através do pós-consumo enquanto resíduo, seja lá dentro da empresa, reduzindo os meus resíduos já lá na geração, né, minimizando isso, e até antes, né, desde a extração daquele recurso natural. Então, ele é bem complexo, né, ele tem uma amplitude legal e a gente tem que olhar nesse sentido de planejamento. As empresas que têm pensado e têm planejado, olhando o horizonte para frente, né, 2030, elas com certeza, assim, elas vão estar à frente, né, então vai ter aí a corrida, que é um pouco até do que está acontecendo hoje, né? As empresas que não fizeram ainda nada, elas agora estão numa corrida medonha para dar conta de fazer aquilo que já deviam ter feito, né? De pensar ou repensar algumas coisas também. E é legal isso que você comentou, porque acho que a pandemia veio para contribuir com isso, né? A Uhum. gente um pouco da nossa rotina de loucura e começou a pensar de que forma eu estou impactando, o que está me impactando, isso está certo, isso está errado. Então, deu um tempinho aí para as pessoas tomarem consciência do que estão fazendo, do que realmente é importante enquanto pessoa, né? Qual é o meu foco, qual é o meu objetivo. Então, Isso é tudo aí. isso. E eu queria até, André, se me permite, para a gente olhar enquanto, né, consumidor, assim, a gente estava falando das nossas escolhas melhores. Então, assim, o que que eu posso escolher melhor aí nesse julho sem plástico, né? Até eu tenho um livro aqui
Esse não é meu, tá? Quer dizer, é meu, mas não de minha autoria, que ele se chama Chega de Plástico, né? Um livro que eu comprei já há alguns anos, e o título dele é Chega de Plástico, 101 maneiras de se livrar do plástico e salvar o planeta, né? E aí ele vai trazendo inúmeras ideias aí, e como a gente reduz, né, a questão do plástico. Eu até abri aqui numa que é uma baita de uma polêmica. Corte você as suas frutas, né? A gente vai no mercado e encontra as frutas já fatiadas, né? A gente até entende alguns casos, né? Então, assim, o mamão lá estava estragando, parte dele vai ser comercializado, tem que abrir e colocar num plástico. Algumas coisas são compreensíveis, outras, infelizmente, não tem, né? São absurdas, que é o caso esses dias aqui em Chapecó, né? Eu sempre dava esse exemplo, mas o exemplo era sei lá da onde. E aí eu me deparei com um supermercado em Chapecó vendendo bergamota descascada, enfileirada numa bandeja de isopor e um plástico filme por cima. Ou seja, gente, isso é absurdo. Aí veio várias pessoas, Manu, isso é porque são pessoas que têm dificuldades de locomoção, enfim, de abrir, né, a fruta e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, quantas pessoas assim vão. Lá, por exemplo, tinha assim 30 bandejas. Não pode que 30 pessoas vão lá comprar exatamente lá, né, naquele dia. Não, as outras pessoas vão comprar. Então, sim, se tem pessoas que precisam da fruta descascada dessa forma, beleza, pede ali no caixa, vai ser feito com todo amor e carinho e prazer. Agora, colocar isso como uma desculpa, eu acho que não, né, gente? Então, as pessoas normais não é a palavra, né? Desculpa usar essa expressão, as pessoas comuns ali que estavam pegando. Então, assim, gente, não dá para aceitar banana descascada e colocada numa embalagem de plástico. Então, assim, é mais difícil a gente abrir a embalagem de plástico que a banana está descascada do que abrir a banana. Então, não tem lógica, sabe? Assim, não tem lógica. Fora toda a questão de manipulação de alimentos, que é um risco grandíssimo, né? Então, assim, a gente tem que escolher melhor, gente. Não dá para aceitar. E claro, esse é um exemplo absurdo, mas quando eu vou para o supermercado, eu começo a olhar, a gente está inundado de plástico para tudo que é lado. Então, assim, dá para escolher melhor, né? Olhem como consumidores, daqui a pouco aquela sacolinha a menos, né? Consegue abolir tudo? Talvez não, mas reduz um, né? Reduz dois. Pense aí, mulheres, os absorventes que são ecológicos. Hoje a gente coloca tanto absorvente no aterro sanitário, tá? Tem o coletor menstrual, que é uma coisa incrível, né? Os ginecologistas, inclusive, indicam. Então, olhem essas opções, comecem a olhar com olhos de consumidor, né? Poxa, eu posso reduzir a minha produção de plástico a partir das minhas ações. É a história do copo. Evita ao máximo um copo descartável, tenha a sua xícara, já é fora de cringe, né? Agora tá na moda o cringe. É cringe usar copo descartável, gente, pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa olhar. Até a Eliana, ela tá aí na live também, ela é da área de qualidade, ele é expert, e ela até lembrou, né? A questão da parte nutricional das frutas descascadas também são prejudiciais. Então, é isso, a gente repensar, né, tudo aquilo que a gente faz e ver que é possível, né? É um que a gente vai reduzindo, já vai fazendo a diferença. Com certeza. Acho que é justamente isso, né? Tomar consciência e perceber que impacto que a gente vai causar lá na frente, ou que impacto que essa nossa atitude, que essa nossa ação vai causar lá na frente. E Isso. eu não tinha visto isso da fruta descascada, mas uma coisa que me incomoda e no mercado também é a questão de que você vai lá pegar fruta e normalmente tem as sacolinhas de plástico para você embalar as frutas, né? E aí a fruta já vem com casca, não precisa você colocar ela dentro de uma sacolinha descartável. Você Isso aí. pode deixar ela solta, colocar numa eco bag. Então, são várias as alternativas que a gente tem para evitar a geração desses resíduos.
Total, né? Isso, assim, a gente vai olhando, muito tem a ver com como os nossos avós, né? As antigas gerações, eles usavam, lidavam com isso. A gente trabalha até dentro da universidade com os idosos, né? Tem a Universidade da Melhor Idade, e eu converso muito com eles, assim, a gente tenta reforçar e relembrar como que era quando não tinha. Então, é isso que a gente tem que voltar, quer dizer, assim, a gente sobrevivia, a gente vivia igual, sim, hoje a gente até brincava a questão Hoje eu esqueci meu celular em casa já tarde e eu precisei dele, assim, ó, 50 vezes. Eu tinha que pagar uma coisa, não consegui. Eu tinha que pôr o estacionamento, eu não consegui. Eu tive que não sei o que, eu não consegui. E aí eu disse, como que a gente vivia antes? E eu vivi sem celular, né? Eu era do tempo da carta. A minha mãe mandava carta para minha tia lá no Rio Grande. A gente se falava por cartas, nem por telefone. E a gente sobreviveu, né? Então, assim, como que era antes sem o plástico? Será que a gente pode voltar a esses costumes, né? Que não vão interferir significativamente na nossa vida, né? Então, olhar isso, repensar, enxergar o de novo, né? O renovar aquilo que existia. Então, isso é bacana também, né? Com certeza. E é justamente isso, né, Manu? Claro que é muito no meio que a gente está inserido, né? Muito no que está disponível naquele momento. Então a gente vai se adaptando e nem, enfim, vai e nem percebe que em que Que tá estágio fazendo. e nem percebe o que está fazendo, porque aquilo está aí disponível, é comum, todo mundo faz e pronto, né? E aí você vai naquele ciclo vicioso, né? Então, com certeza seria possível fazer isso de outra forma, mas está aí disponível e acaba pegando, né? A Ed entrou aí na live e a gente fez uma live há uns dias atrás, eu fui lá na Flor de Lis, e aí é legal que ela não oferece essa sacolinha plástica, né? E muitas vezes você vai no mercado, primeira primeiro ato que a pessoa que está lá vai fazer é pegar a sacolinha ou em qualquer lugar, né? E tem muita coisa que não precisa de sacolinha. Eu fui lá, comprei um único item, para que eu vou levar a sacolinha? Ou daqui a pouco vou utilizar uma caixinha. Então, o mercado, o cenário atual que nós estamos inseridos, ele incentiva muito isso, né? Isso E aí. aí, E a gente se vê como tu falou no meio e às vezes não para perceber, né? Então, quer dizer, o que que eu estou fazendo assim quando a gente cai a ficha ou até começa a compreender? Eu trabalho muito em educação ambiental, né? E eu gosto muito de falar que uma das premissas da educação ambiental é o conhecimento. Você vai se transformar, você vai ter um impacto, uma conscientização que a gente fala, quando você entender o porquê. Então, às vezes falta um pouco disso assim, por que não pegar aquela sacolinha? Né? E aí, por quê? Porque ela vai para o aterro sanitário, porque ela vai ficar 200 anos lá, porque você paga para tudo que vai no aterro sanitário, porque você tem um monte de sacolinha em casa que não precisa mais uma, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender, o porquê das coisas para também tomar as nossas atitudes e ações, né? Então, bem legal, assim, estudar sobre o tema, e a gente está muito aqui à disposição, né? Eu sei que tanto você quanto eu sigam aí as nossas páginas, né? A gente sempre tenta trazer um pouco essa questão educacional também, né? De educação ambiental, de fazer entender o porquê das coisas, né? Então é legal a gente entender para realmente fazer a ação, né? Para mudar também. A Edi até tá falando, né? Ela pergunta para cada pessoa se ela precisa da sacola e hoje 95% das pessoas dizem que não. Ai, que legal. Para mim, no mercado, sim, gente, é um desafio muito grande, né? Porque ou eu levo a minha eco bag ou se eu tô em algum momento que eu não tô com a eco bag, eu uso caixas. E aí é uma tensão, porque a moça começa a pegar minhas compras e já começa a colocar na sacola, né? Tu tem que estar lá assim, a mil. E daí eu digo, não, 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 não quero sacola. Eu quero caixa, eu trouxe a minha, né? Tu tem que ser muito ágil e às vezes ela até questiona, tá, mas isso aqui, né, tá engordurado, sei lá, ou a carne, né? Não quer pôr numa sacola? Eu digo, não, eu tenho essa outra aqui. Às vezes, assim, né, eles, claro, são instruídos a isso também, mas a gente tem que mudar essa consciência, né, das pessoas através do conhecimento. com certeza. Parte justamente dessa corresponsabilidade de todos,
das empresas de mudarem esse formato de trabalhar, vamos dizer assim, aí daqui a pouco trazerem essas alternativas para os colaboradores, mostrarem isso, né? Enfim. E nós, enquanto consumidores, cobrarmos, sermos ágeis É, aí. eu tenho visto assim um movimento, a gente já, inclusive, quem é aqui do Fórum de Resíduos que está na live, a gente já conversou, né, com a questão dos supermercadistas aqui, e ainda tem, né, uma dificuldade de entender que se eles tirarem a sacola, a gente vai dar conta de outro jeito. Mas, né, eu acho bacana olhar que hoje, por exemplo, aqui em Chapecó, a gente vê muitas caixas, que até um tempo atrás não tinha, né? As pessoas descartava a caixa de imediato e agora está sendo disposta para as pessoas. E muita gente pega na caixa e muita gente está levando o seu eco bag. Então é um movimento, né, gente? Assim, é aos poucos, mas a gente vai ver as transformações também, né? A Karen está questionando aqui, Manu, além da compostagem do material orgânico, que outra forma poderia fazer com relação a que muitas pessoas utilizam para colocar o lixo dentro dessas sacolas do mercado? Eu sou Isso. uma pessoa que faz isso, mas eu percebo que a gente, enfim, surge sacolas aqui, mesmo a gente Sim. rejeitando, sempre vem alguma coisa. Sim. E Eu sempre penso assim, né? A gente não deixa de estar fazendo um reaproveitamento, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Quando eu tenho a maioria dos meus resíduos sendo compostados, eu vou reduzir muito a quantidade de material que eu vou mandar para aterro. Ou seja, eu ia mandar 5 sacolas na semana, eu vou mandar uma. Ou seja, a gente já está melhorando aí o nosso processo, tá? Então, uma vai ter o quê? Papel higiênico e tal. Hoje já existem sacos de lixo compostáveis, né? Claro que não está, né, disponível assim a um preço, né, igual o outro. Então a gente tem ainda essa dificuldade. Eu comprei um tempo atrás, durou um mês, eu gastei quase, eu não me lembro se foi R$ 50, era R$ 1 cada saco de lixo. E claro que porque tinha um custo, um preço, né? Ali eu cuidei muito, eu fazia com que fosse o máximo possível para aproveitar mesmo. Isso também tem a ver, tá? Até com a lógica de por que usar saco de lixo ao invés de sacolinhas, né? O saco de lixo ele já é feito de material reciclável. Então a gente tem essa vantagem também pensando em sustentabilidade. Mas também é plástico, né? Não muda muito. O saco de lixo talvez tu pode pôr mais quantidade. Aí também é uma outra questão bacana de pensar. Mas, assim, hoje, por exemplo, em casa, eu sempre que consigo, eu também eventualmente uso as sacolas, tá? Eu uso sacos de papel no banheiro, no lixeiro do banheiro, porque não é um material molhado, né? Digamos assim. Então, no banheiro eu consigo usar saco de papel, que aí você depois junta, e sim, junta vários sacos de papel e talvez coloca num recipiente todo junto, ou mesmo já descarta direto, se tem, por exemplo, em Chapecó tem os containers, daí é mais fácil, tá? É uma alternativa. Só que assim, eu falo para pessoas, eu sempre falo, pessoas normais, né, que não vão se dispor a ficar olhando, fazendo saco de lixo. Então, volto a dizer, se você usa sacolinha plástica, tá tudo bem, mas evite, assim, de mandar em grande quantidade, né? Tente compostar ao máximo os teus resíduos. Já vai estar sendo algo positivo, né? E, se possível, buscar outras alternativas também é legal. Aí uma pessoa diz, mas eu queimo o papel higiênico, o que é mais sustentável? Também não, né? Então, não é sustentável esse processo. Claro que tem lugares que não tem coleta, daí talvez seja diferente, né? Tem que avaliar cada caso, mas nesse caso, melhor usar a sacolinha do que fazer, do que queimar, né? Então, tem que pôr na balança, né? E ir tentando fazer esse equilíbrio. E como tu falou, brota sacolinha que a gente não sabe nem da onde. Então, o grande problema está no excesso, né? Eu tenho lá, eu vou usar no banheiro, digamos, sei lá, 30 sacolinhas no mês, né? Menos, provavelmente, né? Seja 20 sacolinhas no mês. Por que eu tenho 80 em casa? Esse extra, esse a mais que não faz sentido, né? Então, nessa lógica de realmente pensar, recusar quando não precisa, tá bom?
E claro, como eu falei dos compostáveis, né? Bastante cuidado, gente, com a questão do biodegradável, tá? Hoje a gente está com muito plástico aí biodegradável. Tem que cuidar muito a formulação dele, porque muito plástico, ele só foi feito com uma matéria-prima que não foi o petróleo, tá? Então, sei lá, cana-de-açúcar, outra coisa, mas na hora de decompor, ele vai causar o mesmo impacto, ou seja, 200 anos, tá? Ou 100 anos, que continua sendo bastante. Então, isso a gente tem que cuidar, entender um pouquinho mais, está vindo aí muito esse estudo, essa relação, né, sobre esse conteúdo. Será que vai acabar a live? Não sei se está terminando. E falta aí um minutinho para nós encerrar. Então vamos lá. Antes que o Instagram nos derrube. Mas ótimo, Manu. Acho que a gente trouxe várias dicas aí. Você contribuiu muito. Acho que, como você comentou, nós estamos à disposição, tanto eu quanto você, para auxiliar a quem buscar alternativas, a quem quiser olhar de uma forma diferente esses aspectos, tanto empresa quanto pessoas, né? Para que a gente possa, de uma forma conjunta, aí, encontrar alternativas e minimizar esse impacto ambiental, que hoje a gente está falando em resíduos aí, né? Isso Então, aí. eu agradeço muito por você estar aqui conosco. Hoje, acho que foi muito bom aí a Eliana tá nos parabenizando, então, parabéns, e agradeço muito por estar aqui conosco e, pessoal, sigam aí a Manu também, a Manu É traz isso muitas aí. informações, então, que nós possamos juntos, né, construir esse mundo mais sustentável, esse mundo melhor. É isso aí. Eu que agradeço o convite, né? Já fazia dias aí que eu não fazia mais live, tava com saudades, foi muito legal, muito bom. E bem isso, contem comigo também, né? Se puderem, sigam aí o nosso perfil e a gente vai conversando, né? Sempre buscando também se atualizar, né? Esse mundo aí de resíduos, de sustentabilidade, diariamente ele tem, né, mudanças e atualizações. Então a gente também sempre busca, né, essas atualizações para poder trazer o melhor aí para todos, né? Então, estamos juntos aí. Isso aí. Gratidão a todos que estiveram conosco, né, Manu? A live vai ficar salva no GTV. A gente vai colocar no nosso canal do YouTube também, então vai ficar lá disponível para Ótimo, que todos. bom. Se vocês quiserem assistir depois, enfim, vai estar disponível. E obrigada por estarem conosco. Certo, Manu, obrigada, gente. obrigada de novo e até a próxima. Até mais, obrigada. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais.